Muito bom dia a todos, preciosos irmãos. Onde você estiver, Deus está com você. Estás passeando, Deus está aí contigo. Estás trabalhando, Deus está também. Em casa, fazendo os deveres domésticos, na fábrica, na indústria, seja onde for. Deus te abençoe. Ponha em prática aquilo que você tem ouvido da palavra de Deus. Bem, o nosso assunto é justamente este para esta oportunidade: praticar a palavra. Ler a palavra é muito bom. Ouvir, necessário, é muito bom. Tudo isso é necessário, pois traz o conhecimento da palavra, da Bíblia, e passa a conhecer as instruções do Senhor. Mas, na carta aos Romanos, capítulo 10, nós vamos encontrar o apóstolo falando algo sobre isto para nós. Vamos ler aqui a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vejam bem o processo, para que as pessoas então possam invocar o nome do Senhor corretamente. Mas como, pois, eles invocarão aquele de quem não creram? Em quem não creram? Então veja que a fé já está atuando, você tem que crer. Agora, crer naquilo que é correto. Porque todas as pessoas dizem que creem, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vejam bem que Paulo, naquele tempo dele, estava escrevendo. Tudo era feito pessoalmente. Iam de cidade em cidade, caminhando, andando, passando por aldeias, por povoados e pregando a palavra de Deus. Nós encontramos que Filipe foi trasladado de uma cidade a outra para atender um eunuco, quando ele estava em Samaria. Deus o levou até ali. Deus pode fazer isto ainda hoje. Não há limite para Deus. Mas hoje nós temos tantos meios, né? A ciência se evoluiu conforme a previsão de Daniel, a profecia que a ciência se multiplicaria e como se multiplicou. Então você participa ao vivo, muitas vezes quando se há uma transmissão ao vivo de um culto, na mesma hora que está acontecendo, você participa na sua casa, sentado no sofá, ou mesmo no hospital, às vezes, quando é permitido, você assistir um culto, participar do culto solenemente, estando longe daquele local físico. Você está sendo abençoado, ouvindo as mesmas coisas como se você estivesse ali naquele santuário, naquele templo. Veja como as coisas hoje evoluíram. Graças a Deus. Porque a imensidão de pessoas, a quantidade de pessoas e a imensidão do território, um país como o Brasil e muitas pessoas fora do Brasil também que falam português, podem ouvir, podem ver e aprenderem as coisas da palavra. Mas
Vejam Paulo escrevendo o verso 16, para nós compreendermos melhor. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ouvir é importante? Sim. Ler a Bíblia? Sim. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho que ouviram. Estão vendo a importância de juntar? Aqui a gente fala assim, o queijo com a marmelada. É, o queijo com a marmelada. Talvez esse ditado seja um pouco mineiro, né? Mas a gente conhece ele por aqui também, em Goiás. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, não ouviram? Sim, por certo. O evangelho genuíno está sendo pregado aí. Mas não ouviram? Sim, por certo, está dizendo. Ele está se referindo aos judeus, é claro aqui, mas isso aqui é universal hoje. Sim, pois por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, meus irmãos, ouvir é necessário, conhecer é necessário, ler a palavra é necessário, traz instruções, traz conhecimentos. Mas se isto não for colocado em prática, não trará nenhum resultado. Conhecer todas as regras do jogo é necessário, mas se não jogar, não terá resultado. Saber como se faz uma casa, um prédio, um barco, seja o que for. Antes da pessoa começar, ele tem que saber como faz, ter as ferramentas corretas, saber como faz e ter as ferramentas corretas, completas para sair um serviço bem feito. Mas tem que se colocar o conhecimento em prática. Conhecer a palavra de Deus, maravilhoso, esplêndido. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos capítulos tem a Bíblia? Quantos versículos tem a Bíblia? Qual o maior versículo da Bíblia? Qual o maior livro da Bíblia? Qual o menor? Não tem nada errado nisto. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Conhecer a Bíblia, mas colocar em prática é essencial. Essencial. Você ouviu, você aprendeu, coloque em prática. Você estudou, você começou sem saber fazer nenhuma letra, foi aprendendo a ler, aprendeu matemática, passou pelo ensino, foi pelo médio, secundário, chegou à faculdade, formou, e agora? Colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque se você não colocar em prática, você vai se achar perdido no meio do caminho. Para que eu perdi meu tempo na faculdade? É verdade isso. Agora, vejam bem o que Paulo escreve aos Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ele está se referindo aos hebreus. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, entrar em Cristo. Cristo é o descanso. As pessoas então seguram que é um dia ainda. Os adventistas têm isso, né? Os judeus.
Então há uma tremenda confusão entre judeus, israelitas e Estado de Israel. Mas a Bíblia mostra realmente quem são aqueles que serão salvos. O remanescente. Suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Por que tenha falhado? Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles. As boas novas estão sendo proclamadas, anunciadas. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está sendo pregado, anunciado, as boas novas. Pois também a nós, aqui no Brasil, nos interiores, nas capitais, em todas as grandes cidades e pequenas, a tecnologia tem facilitado isto. Tantas coisas que você vê pela internet e você nunca vê algo sublime da palavra de Deus, não espalha essa mensagem da cruz. Não estamos ficando na inércia. Esparrame, anuncie, proclame. Ah, mas eu não falo. Anuncie o canal, espalhe. Pois também a nós foram anunciadas as boas novas como a eles, mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ó, meus irmãos, ouvir é importante, é necessário, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Por isso é que eu não posso colocar o meu pensamento aqui. Eu posso colocar o meu pensamento em outras coisas. De política, às vezes, de cozinha, de culinária, de limpeza, de plantações. Mas quando se trata de vida eterna, não aceite a hibridação, companheiros, companheiras. Não aceite nada mais, nada menos do que a pura e inadulterável palavra de vida. Estão vendo? Então nós vamos encontrar isto acontecendo na humanidade. A todos estão sendo anunciadas as boas novas, como foram anunciadas aos judeus. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou, visto não ser acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ah, isso aí, aquilo outro, não concordo com isso. Você não tem definitivamente que concordar comigo. Por isso eu procuro tirar todo o meu pensamento do que eu acho, do que penso. Por isso eu gosto de ler a palavra. Porque se você não colocar em prática, você não vai chegar aonde Jesus quer que você chegue. Leia depois Mateus capítulo 7, começando aí no verso 24. Porque Jesus instituiu essa pessoa que ouve, ou colocou essas pessoas que ouvem, que escutam, que conhecem, mas não praticam. Vejam vocês a necessidade de praticar aquilo que ouve da palavra. Tem pessoas que ouvem só uma vez como fazer um golpe. Passa pouco tempo e já está praticando aquilo. Então aquilo se espalha. Ouve falar de algo que é mentiroso, ele nem examina para ver se aquilo é verdade ou não, já espalha. Começa a colocar nos seus meios de comunicação e aquilo vai se espalhando. A mentira se espalha como fumaça no ar. Mas nós devemos também espalhar a verdade. Vocês são mensageiros da verdade. Vocês, irmãs, são mensageiras da verdade. Vocês também podem espalhar a mensagem da Bíblia, a mensagem da cruz a todos.
Jesus comparou ao homem que ouve as palavras dele e não as obedecem e não as pratica, ele assemelhou conforme aquele homem insensato, louco. Por quê? Ele aprendeu a verdade, ele aprendeu como fazer, ele aprendeu a diferença entre o certo e o errado, entre a impiedade e a piedade, entre a justiça e a injustiça, e continua fazendo aquilo que é errado. É louco. Ele está perdendo a sua vida. Mas aqui ele compara aquele que ouve as palavras e as cumpre. Olha, ao prudente, ao sábio. Cumpra as palavras, pratique a palavra, viva a palavra. Seja honesto, seja puro, seja pio, seja justo. E quanto depender de vós, como diz Paulo, tende paz com todos os homens. Que Deus, na sua infinita graça, continue abençoando a todos vocês, em todos os lugares. E fica aqui a minha oração por vós, que vocês sejam abençoados ricamente, felizes em tudo que fizerdes. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.